Ia para a justiça. Eu estive relutando por algum tempo já para tentar de alguma forma contar esse sonho que eu tive. E eu já tive esse sonho pela terceira vez. Eu tive ele há uns 2 meses atrás, mais ou menos 2 meses atrás, mas eu preciso de alguma forma compartilhar isso com você, porque eu acredito que é algo muito sério no meu sonho, mas também faz parte ao que está acontecendo, né? Vocês sabem que chegou o fim de ano, nós já estamos chegando em 2026 e esse sonho que eu tive, ele falou algumas coisas e eu senti que é algo muito forte. Como eu disse para você, eu tive ele há 2 meses atrás, tive ele há uns 15 dias, 20 dias atrás e hoje de novo, o mesmo sonho. Eu achei muito estranho isso. Eu até compartilhei isso com a minha esposa, né? Porque às vezes eu tenho alguns sonhos e eu compartilho isso com a minha esposa. Mas dentro de mim eu falava assim, não achei que precisava expor isso de alguma maneira nas redes sociais, mas quando eu tive hoje pela terceira vez esse sonho, algo dentro de mim começou a apertar, começou a me incomodar e eu sinto que de alguma forma esse sonho vai falar com você também. Bom, vocês sabem que o reino espiritual está se movimentando nesse fim de ano. O que aconteceu nesse sonho? No sonho eu via 4 crianças, 4 delas, cada criança segurando um balão diferente. Sabe esses balões de aniversário? Aqueles balões que são grandes, que tem números, parecem aqueles balões metálicos, parecido com esse. Então, o primeiro balão era o número 2. A primeira criança segurava o número 2. A segunda criança segurava um balão que tinha o número 0. A terceira criança, o outro número 2. E a quarta criança, com o quarto balão, tinha o número 6. Que somados davam o número 2026. Que aquelas crianças, elas estavam como se estivessem hipnotizadas. Eu chegava perto delas, eu gritava para elas, eu chamava elas, eu tocava nelas, sacudia elas, mas elas simplesmente não reagiam a nada, nem ligavam. Nada podia tirar ela aquelas crianças daquele transe. Então eu achei estranho aquilo e falei, meu Deus, o que está acontecendo? E eu continuei ali no sonho. Eu me lembro que eu continuei seguindo aquelas crianças. E é interessante que elas entravam num galpão, gente, enorme. E esse galpão enorme parecia um hangar, sabe? Aqueles hangares cheios de aviões, parecia isso, só que meio muito estranho. E do nada tinha um balão lá. E esse balão, elas iam até ele e subiam nesse balão gigante. Era um balão muito grande, colorido, bonito, mas era muito grande. E eu achei estranho aquilo e fui junto com elas. Eu subi também nesse balão para ver o que estava acontecendo, porque no meu sonho eu tive a curiosidade de seguir elas. Algo sobrenatural começou realmente a acontecer. Eu me lembro que quando eu estava lá em cima do balão, eu tive uma visão privilegiada. E quando eu comecei a olhar dali do céu, ali da onde eu estava, eu vi 3 plantas espinhosas secas, grandes, enfiadas na bandeira do Brasil. Isso mesmo, 3 espinhos grandes, plantas espinhosas enfiadas ali na bandeira. Essas plantas espinhosas e secas, elas sufocavam a bandeira do Brasil. E a bandeira do Brasil gemia como uma mulher em dores de parto. Ela gritava, retire-se de mim, retire-se de mim. Mas gritava com era ensurdecedor o barulho que ela fazia. Eu comecei a ficar até incomodado. E de repente, do lado da bandeira, começou a nascer 3 trigos. E eu vi 3 trigos pequenos. 3 trigos pequenos que estavam bem fortes, vigorosos ali. E aqueles trigos eram pequenininhos perto daquela grande flor ali espinhosa. E eles automaticamente começaram a crescer. E quando eles começaram a crescer, eu ouvi uma voz dizendo do norte, basta. Depois eu vi uma voz vindo do sul, dizendo, basta. Depois eu ouvi a voz do leste dizendo, basta. E por último eu vi a voz do oeste dizendo, basta. Dos 4 cantos dessa bandeira vinha essa palavra basta. E eu via isso e era como se a própria terra, não fosse planta, nada, nenhum tipo de gente. Era como se a própria terra estivesse gritando por socorro, gritando por alívio. Quando essa voz ecoava, uma das plantas espinhosas ali que estavam começou a secar, começou a ficar seca. Quanto mais as vozes gritavam, mais ela definhava, até que de repente ela caiu na terra. E quando ela cai na terra como se ela tivesse morto, um espírito maligno vinha e arrastava ela para debaixo da terra. Levava ela para debaixo da terra. E aí restavam ainda 2 plantas espinhosas, lembra? E essas plantas espinhosas, secas, elas ficavam agitadas, assim, elas ficavam desesperadas por tudo que estava acontecendo. E quando elas ficavam desesperadas por aquilo, porque tinha morrido uma planta forte,
espinhosa. Elas largavam a bandeira do Brasil e tentava ir atrás daquela planta que tinha morrido, aquela planta que tentava cavar assim para ver se achava aquela planta. E enquanto elas estavam fazendo isso, os trigos começaram a crescer. Os trigos continuavam crescendo, os trigos continuavam ganhando força. Uau! Em meio daquelas plantas, em meio daqueles espinhos, eles começavam a crescer, eles começavam a ganhar altura, sabe? As plantas secas não estavam notando. Quando as plantas espinhosas perceberam, tentavam de alguma forma ganhar os trigos, parar os trigos, mas os galhos dos trigos já estavam grande e forte. Até alguns galhos quebravam, mas quanto mais quebrava o galho, não caía aquele pó do galho, caía sementes daquele galho. E aquelas sementes que caíam assim na terra, aí já não demorava mais, caía na terra, já prosperava. E novos trigos começavam a crescer, oh Deus! Muito rápido, os trigos começavam a crescer. E aqueles trigos foram tomando os espaços, sufocando aquelas plantas espinhosas, tomando o espaço, espremendo, como se perdendo a força daquelas plantas espinhosas. Elas estavam ali ainda, mas já não tinha mais as forças que elas tinham, já não tinha mais a autoridade que elas tinham. E elas começaram a desaparecer. No meio disso tudo que estava acontecendo, um dos trigos, infelizmente, ficou fraco. Era um trigo muito grande, muito conhecido, e morreu. Quando esse trigo morreu, eu vi árvores de todos os lugares do mundo vindo, de vários lugares, e eles deixavam assim frutos perto daquele trigo. Eles colocavam um trigo, aquele trigo, ao invés dele descer para a terra, ele começou a subir, desapareceu. Aí eu ouvi uma outra voz, que essa eu posso dizer para vocês que eu tive muito medo. É uma voz que vinha das nuvens, com autoridade. Ele dizia: basta, eu vou destruir todo o espírito de Salém, ou seja, o espírito de bruxaria, e levantar os muros desse país, desse lugar de novo. Sobre essa nação eu vou levantar muros altos. E aí ele dizia: eu vou trocar a água por fogo. Isso eu guardei, galera. Eu vou trocar a madeira por bronze. Eu vou trocar prata por ouro refinado. E aquela voz começava a gritar todas as horas, assim, repetindo isso, fazendo menção a isso que estava acontecendo toda hora. E eu queria compartilhar isso com vocês. E que Deus nos dê mais discernimento. Eu sei que muitos profetas estão aí. Se você tiver um discernimento espiritual para 2026, porque o ano 2026 não será mais um ano comum. É um ano onde nós sabemos que existem decisões espirituais que nós devemos tomar. Vai ser um ano de confronto espiritual, de muito confronto espiritual, mas também vai ser um ano de muita e muita transformação. E pela glória do nome de Jesus, eu creio que esse sonho que eu tive é um sonho profético. E Deus até agora não tinha deixado eu colocar na internet. Mas a partir de hoje eu quero começar a compartilhar sonhos proféticos a respeito do Brasil, a respeito da nação. É isso que eu venho aqui com humildade compartilhar com você, em nome de Jesus. Usarei o presidente dos Estados Unidos para ser um divisor de águas. Deus vai usar o presidente para ser um divisor de águas numa situação do Brasil. E vocês vão saber que Deus falou aqui. O novo presidente, Donald Trump. Ele será um instrumento que Deus vai usar também para socorrer a nação brasileira. Por isso, oremos em prol deste presidente. Para trazer informações dos Estados Unidos sobre o presidente Donald Trump, ele usou as redes sociais agora há pouco para defender o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Foi na Truth Social, que é a rede social do Donald Trump. Alguém pergunta, mas por que Donald Trump não atacou ainda a Venezuela? Ainda. Mas alguma coisa vai acontecer esses dias. Ou o rendimento dele, ou então o abatimento dele. Existem as duas possibilidades, eu digo sempre que existem sempre as duas possibilidades. Não existe a possibilidade da continuidade dele. Isso é zero. Mas a possibilidade dele ser abatido é grande. Mas a possibilidade dele se entregar também, ou fazer qualquer outro tipo de coisa, mas deixar a Venezuela, existe. Sempre eu disse isso. Agora, entenda uma coisa. Quando há 45 dias atrás eu disse, eu vi um acordo. Quem se lembra, gente, desse acordo? Por favor, diga eu. O verbo de Deus. Encontra essa live, verbo de Deus. Me marca. Encontra essa live de 40 dias, 45 dias atrás, que eu dizia que havia um acordo, e haverá um acordo. Por gentileza, verbo de Deus.
por gentileza. Quem se lembra dessa live, diga eu. Quantas milhares de pessoas estão dizendo eu? Há 40, 45 dias atrás, eu disse que eu vi numa live e disse, olha, eu vi um acordo entre os Estados Unidos. Eu vi um acordo. Só que esse acordo, ele vai pendurar, ou ele vai durar a metade do acordo. Muito antes da metade, ele é quebrado. Muito antes da metade, ele é quebrado. E milhares de pessoas que estão nessa live agora estão dizendo, eu contemplei e vi essa live. Então, vocês não podem esquecer o que foi dito nessa live. Eu vi um acordo. Não existia nem possibilidade de acordos. E hoje, o que roda no mundo todo, os que não são informados, os que rodam no mundo todo dos que não são informados, são aquilo que só se informa no presente momento. Mas os que são formados no Espírito, Coríntios 2:10, mas Deus vos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, penetra ainda mais as profundezas de Deus. Eu não. Há 40 dias atrás vai haver um acordo. Mas o acordo vai pendurar um tempo, a metade do tempo. Depois ele é quebrado. Porque isso faz parte de uma estratégia. E todo mundo fica perturbado e perplexo pelo qual é o nome dele? Wesley Batista. Ah, verbo de Deus! Vem cá, verbo de Deus! Ô, Brasil! Vem cá, Brasil! Quem se lembra que nesse mesmo período, 40, 45 dias atrás, eu falava em uma live que eu vi livro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Eita, que presença é essa, Jesus? Olha só, os poros cabeludos aqui do meu braço tá tudo arrupiado. Quem se lembra que no dia desta live, 40, 45 dias atrás, eu disse, eu vi um acordo. Só que o acordo ele vai durar a metade daquilo que foi prometido, depois vai ser quebrado. Isso se trata de uma estratégia. Na lábia cai eu sou. E também diz, eu estou ouvindo aqui, gente. Eu estou ouvindo, gente. Eu também estou vendo aqui na tela do... Como é o nome daquele homem da fazenda? Joesley Batista. Quem se lembra disso, coloca eu. O que está escrito, o que está salvo no YouTube, não pode ser retrocedido ou apagado, porque o YouTube é sério e está registrado data, minuto, hora e milésimo. Deus do céu e da terra. Eu estava inquieto, o Espírito de Deus disse, pai, tem pessoa que está muito agoniada, tem pessoas que estão muito atribulada. Você precisa, Deus, estou indo para o culto, você precisa entrar numa live e dizer para a nação brasileira que te assiste, é internacional também, que nem tudo você pode falar porque é segredo, senão você vai acabar deletando o segredo do reino do céu, o que eu estou pretendendo, porque você anda dizendo há mais de 4 meses, consulte o espiritual, Congresso Senado, consulte o espiritual, até hoje não consultaram, por isso que está acontecendo o que está acontecendo, mas o Romanos 8, 28, a palavra de Deus diz, todas as coisas colaboram e participam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quem está entendendo, sacode a mão e aí, pode sapatear quem sapateia, quem dá glória, quem rodeia, na presença do grande eu sou. Deus não perdeu o comando. Ao contrário, ele deixa débil ou debilitado todos os deputados e senadores sem entender de nada. Aí vou dar um nó na cabeça desses caras para entender que o espiritual é quem manda. Quem dorme pensando uma coisa, acorda amanhecendo fazendo outra diferente. Deixa o teu likezinho, deixa o teu link, por gentileza. Deixa o teu linkzinho, porque quando você aperta aí e deixa o teu link aí na cutucada no botão, quando você aperta aí, o YouTube vai notificar outras pessoas que se interessam por esse mesmo conteúdo. Concorre você que está na Vida Paulista aí, no trânsito de São Paulo. Tem gente aí que Deus está me dizendo que está no trânsito de São Paulo me assistindo. Eita, eu estou vendo até o trânsito de São Paulo e as pessoas indo. Quem está no trânsito de São Paulo aí? Quem está? Quem tá, tem alguém que pode dizer assim, eu tô aqui no trânsito de São Paulo, mas quem está no trânsito de São Paulo?
Diga aí, olha aí, a primeira apareceu eu. Quem está no trânsito de São Paulo, diga aí, eu estou no trânsito de São Paulo aqui, está numa correria, mas eu estou assistindo. Dá lá, Biocômbia. Eita, Jesus, eu estou vendo até o trânsito de São Paulo e as pessoas no decorrer do seu trajetória, da sua trajetória, passando do canto para o outro, olhando aqui a live, meu Deus. Vocês serão abençoadas, hein? Vocês serão abençoadas de uma maneira poderosa sobre a face da terra. Escreva o que eu estou dizendo, é pelo Espírito. Ai, ai, ai. Não se preocupe, não. Esse final de semana, Papai do Céu vai trabalhar. Vai trabalhar sobre os Estados Unidos, sobre a Venezuela. Ah, meu Deus do céu. Eu quero ver as manchetes a qualquer momento, no sábado, no domingo, na segunda. Ai, 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 ai. Não se preocupe, não. O relógio de Deus já mandou o relógio do homem acelerar. Acelerar. Não se preocupa com o que sai. Ninguém traiu o Brasil, ninguém vendeu o Brasil. É propósito de Deus. Todas as coisas colaboram e participam para o meio daqueles que amam a Deus. O que Deus começou não foi o presidente Donald Trump, porque nem saber que ele ia ser eleito, ele sabia. Mas por Deus eu vim aqui muitos meses, 9 meses antes de começar a campanha eleitoral americana, e disse: ele ganhará a presidência dos Estados Unidos, sentará na cadeira presidencial, e ele não vai mandar nos atos dele. Quem manda nos atos dele é o Rei dos Reis e seus senhores. Será conhecido como um pequeno apocalipse. Vai querer criar guerra. Em todas as guerras que ele entrar, ele vai vencer. Agora, tem um negócio que o humano não consegue entender: é a reviravolta no reino espiritual de suas estratégias. A estratégia de Deus: deixe quieto, Deus que pensar que dá para... Deixa